Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos ver aqui mais um conteúdo de matemática. Figuras geométricas espaciais. As formas geométricas espaciais estão presentes em nosso cotidiano. Ao observarmos objetos ao nosso redor, conseguimos relacioná-los aos sólidos geométricos. Por exemplo, uma bola de futebol se parece com uma esfera. Uma casquinha cônica de sorvete parece um cone. Um dado parece um cubo. Uma caixa de sapato parece um paralelepípedo, um bloco retangular. E assim por diante, né? Entre tantos outros exemplos, né? Então, estamos falando aqui de quê? De figuras espaciais, tá? É a parte da geometria que trata da geometria espacial. Isso aqui é só uma introdução, tá? Isso aqui é só enfim, uma iniciação ao estudo da geometria espacial, que é bem complexa. Tá bom? Vamos lá. As formas geométricas espaciais são aquelas que possuem volume, tá? Tem volume, né? Tem altura, né? Tá? Diferente das figuras geométricas planas, que só possuem área e perímetro. Uma figura espacial, né? Eu consigo desmembrar ela, tá? Planificar ela, e aí eu consigo calcular a área e perímetro, e eu consigo montar ela e calcular um volume. Ela tem um volume, ela ocupa um lugar no espaço, tá? Olha só, aqui, temos aqui, por exemplo, uma figura plana. Temos uma tábua aqui, né? Uma figura plana aqui. Agora, olha só, temos aqui um cubo, tá? Temos uma figura espacial, tá? É uma figura que tem volume. Essa figura não tem volume, isso aqui é só uma tábua, é um plano. Tá? Eu consigo calcular a área e perímetro dessa tábua. Nesse cubo aqui, eu consigo calcular o volume desse cubo. Tá? Aqui o que, que eu tenho? Eu tenho um círculo aqui, né? Um círculo, uma circunferência, enfim, um círculo, né? E que é uma figura plana. E eu tenho uma esfera, tá? Uma esfera é uma figura espacial, é uma figura que tem volume. Então, toda figura espacial, ela tem volume, ok? Então, nós temos aqui uma figura espacial. Show? Poliedros e corpos redondos. Poliedros são sólidos geométricos que possuem apenas faces planas. Se eu tenho um poliedro, né, com as faces planas, né, ele é o que? Se eu tenho uma figura, desculpa, uma figura espacial, onde todas as faces são planas, né, são figuras planas, eu tenho um poliedro, tá? Em qualquer poliedro podemos encontrar os seguintes elementos: faces, são as figuras planas que limitam o sólido; arestas, segmento de reta que limitam as faces; e vértice, né, os pontos de encontro das arestas. Então, veja bem, vamos analisar aqui essa figura aqui. Ó. Temos aqui uma figura espacial. Essa linhazinha aqui, ó, tá? Essas linhas, né, que contornam aqui são as arestas, tá? Esses pontinhos, tá vendo? Esses pontinhos são os vértices. E a face, né, é o plano aqui. Toda essa figura plana aqui, né, que vai formando o meu sólido, nós vamos chamar de face, tá? Então, nós temos as arestas, que são aqui os contornos. Nós temos os vértices, que é o ponto de encontro desses contornos. E nós temos a face, né? A face que é aqui a figura plana aqui que compõe, né? Que forma, né? Que dá forma, vamos dizer assim, a essa figura espacial, tá bom? Bom, e aí, né, observe a figura não plana abaixo, nela encontramos, então, né, 6 faces, tá? Nós temos aqui as faces, ó, A, E, F, B, A, E, F, B, tá? É uma face aqui em cima, ok? B, F, G, C, BFGC, ó, outra face, tá? ABCD e por aí vai, tá? Então, nós temos aqui 6 faces, tá?
Nós temos 8 vértices, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, tá? E nós temos 12 arestas, tá? As arestas são esses contornos, são essas linhas aqui que contornam, tá bom? Então nós temos 12, então nós temos 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá? Corpos redondos. Corpos redondos são sólidos geométricos que possuem pelo menos uma face não plana, ou seja, arredondada, ok? Então, por exemplo, né, temos aqui um cilindro, tá? O cilindro ele tem partes arredondadas, tá? As faces dele são arredondadas. O cone, né, tem uma parte arredondada, né? Ele tem partes aqui arredondadas, tá? É o nosso cone. Então, a nossa esfera, né, seria uma bola, vamos dizer assim, né? E temos aqui uma figura, né, que é um corpo redondo, assim, vamos dizer que é um corpo redondo sem denominação, tá? É um pedaço de tubo, vamos dizer assim, né? Então temos aqui um corpo redondo. Então o que que são corpos redondos, né? Corpos redondos são sólidos geométricos que possuem pelo menos uma face não plana, tá? Quer dizer, uma face arredondada, ou seja, arredondada, tá? Se ele tiver pelo menos uma face arredondada, ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo, tá bom? Isso são só, é, assim, são definições, vamos dizer assim, né? É só uma forma da gente tentar identificar, né? Diferenciar, tá? Um poliedro de um corpo redondo. São maneiras de você diferenciar sólidos, tá? Você vai agrupando esses sólidos, vai dividindo em grupos, né? E aí fica fácil você estudar esses sólidos de forma individualizada, de forma separada, tá certo? Poliedros de Platão. É interessante, olha só. Os poliedros de Platão, cujas faces são formadas por polígonos regulares geometricamente iguais entre si, são poliedros regulares. O que que acontece? Algumas figuras, você consegue formar algumas figuras onde todas as faces têm a mesma medida, tá? E aí, Platão, né, que foi lá um filósofo, enfim, né? Ele conseguiu identificar algumas dessas formas, né? Alguns desses poliedros, e aí, né, ganhou o nome de poliedros, desculpa, poliedros de Platão. Bom, existem apenas 5 poliedros regulares, tá? 5 figuras que você consegue construir usando as faces todas do mesmo tamanho, tá? Da mesma medida, vamos dizer assim, né? Observe. Então, nós temos aqui um tetraedro, tá? Que tem 4 faces, tá? Então, nós temos aqui o nosso hexaedro, ele tem 6 faces, tá? Nós temos aqui um octaedro, ele tem 8 faces. Então, dodecaedro, ele tem 12 faces. E aqui o nosso icosaedro, ele tem 20 faces. Então, Platão percebeu que esses sólidos você consegue construir, você consegue criar uma figura, né, usando todas as faces com a mesma medida, todas as faces iguais, né, todas as faces, enfim, regulares, né, enfim, ok? Algumas relações entre os poliedros regulares podem ser estabelecidas comparando os números dos seus elementos, faces, arestas e vértices. Então, veja bem, a relação de Euler, vértice mais face, é igual a aresta mais 2. Relaciona o número de faces com o número de arestas e o número de vértices. Só um detalhezinho aqui, né? Nós temos aqui uma equaçãozinha, tá certo? E aí, com essa equaçãozinha, eu consigo identificar algumas questões de concurso, né? Eles cobram isso, né? Ele me dá um número de vértices, um número de arestas e pede o número de faces. Ele me dá o número de faces e o número de arestas, e aí pede o número de vértices. Então, eu consigo identificar, tá, o número de vértices, faces e arestas com essa
equaçãozinha que nós chamamos de relação de Euler. Então, observe. Olha lá, ó, os poliedros, né? O tetraedro, ele tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices, né? Então, o número de arestas é o quê? É o número de vértice, mais o número de faces mais 2, tá? Quem é arestas? É vértice mais faces, aresta mais 2, desculpa, né? O número de arestas mais 2, quer dizer, 6 mais 2, 8, é igual ao número de vértices mais o número de faces, tá? Então, a minha relação, tá? O número de aresta mais 2 é igual ao número de vértices mais o número de faces, tá bom? O hexaedro, 6 faces, 12 arestas, 8 vértices. O octaedro, 8 faces, 12 arestas, 6 vértices. Dodecaedro, 12 faces, 30 arestas, 20 vértices. Icosaedro, 20 faces, 30 arestas, 12 vértices. Tá bom? Bom, estes 5 sólidos também são chamados de sólidos platônicos, né? Em homenagem ao filósofo grego Platão, ok? Os gregos associavam aos poliedros regulares elementos da natureza. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Então, olha só. O tetraedro, ele está relacionado ao fogo, aos elementos da natureza, né? Fogo, terra, ar, universo e água. Então, o tetraedro, fogo. O cubo, terra. O octaedro, ar. O dodecaedro, universo. E o icosaedro, a água, tá? Então, os gregos faziam essas relações, né? Mas, enfim, tá? Isso é só uma curiosidade. Prismas e pirâmides. Então, prismas, né? Os prismas são poliedros cujas faces são 2 polígonos paralelos iguais e as faces laterais são paralelogramos. Então, por exemplo, né? Aqui um prisma aqui, ó, um prisma triangular, tá? Olha só. Os prismas são poliedros cujas bases são polígonos, e aí a minha base aqui é um triângulo, tá? São polígonos paralelos iguais e as faces laterais são paralelogramos, tá? Então, o prisma, um prisma triangular, que a minha base é um triângulo. Aqui um prisma quadrangular, a minha base é um quadrado. Um prisma aqui pentagonal, a minha base é um pentágono. E aqui um prisma hexagonal, a base é um hexágono, tá? Então, prismas, né? Os prismas são poliedros cujas bases são 2 polígonos paralelos, tá? Iguais, e as faces laterais são paralelogramos. Eu tenho aqui um triângulo na base e um triângulo aqui em cima. Tem um quadrado aqui embaixo e um quadrado, quer dizer, são 2 né, polígonos aqui paralelos, tá? E as laterais, né? E as faces laterais são paralelogramas, tá bom? E as pirâmides, né? As pirâmides. As pirâmides são poliedros cuja base é um polígono e as faces laterais são triângulos. Então eu tenho um polígono na base e as minhas faces laterais são triangulares, são triângulos. Então nós temos aqui uma pirâmide triangular, a minha base é um triângulo. Nós temos aqui uma pirâmide quadrangular, a minha base é um quadrado. Você veja que as faces laterais são todas triângulos, tá? Nós temos aqui um prisma pentagonal, a minha base é um pentágono. E nós temos, desculpa, nós temos uma pirâmide pentagonal, a minha base é um pentágono. E nós temos uma pirâmide hexagonal, a minha base é um hexágono. Tá bom? Bom, e aí, para fechar, né, corpos redondos de revolução. O que que acontece? Alguns corpos redondos são também chamados de corpos de revolução, porque podem ser obtidos girando uma figura plana ao redor de um eixo. Então, olha só, observe, né? Eu tenho aqui um eixo, eu tenho aqui um retângulo.
Se eu girar esse retângulo, eu vou formar aqui, ó, tá vendo? Um cilindro, tá vendo? Se eu pegar esse retângulo e girar ele aqui, começar a rodar ele, eu vou formar o quê? Eu vou formar um cilindro aqui, ó, circular, tá bom? Bom, e aí, planificação de sólidos geométricos, né? Planificação é o ato ou efeito de planificar, ou seja, reduzir a um plano. Então, eu posso pegar uma figura espacial, eu posso planificar ela, e aí eu consigo calcular o quê? Perímetro e área, tá certo? Ela montada, eu calculo o quê? O volume. Bom, observe a forma planificada de alguns sólidos geométricos. Então, o cubo, quando eu planifico o cubo, eu tenho essa forma aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar essa partezinha aqui, levantar essas duas partes, eu formo o quê? Eu formo uma caixa aqui, eu formo um cubo, ok? Olha lá, o meu tetraedro, quando ele tá, essa parte aqui levanta, essa levanta, todas se unem, tá? E aí eu formo um tetraedro. Olha só, octaedro. Uma figura que tem 8 lados aqui, ó, 8 faces, vamos dizer assim, né? Então, essa levanta, essa levanta, essa levanta, essa levanta, aí quando você fecha tudo, né? Você forma um octaedro. Beleza? Bom, é isso, né? Nós estamos só assim, conhecendo um pouco, né, das figuras espaciais. Na verdade, o que que acontece? Esse conteúdo, geometria espacial, isso é conteúdo para o ensino médio, tá? Nós estamos trabalhando aqui com conteúdos do fundamental por enquanto, tá? Então isso é só para a gente conhecer, né? Alguns livros do sexto ano, eles trazem essas figuras e trazem as planificações, tá certo? Então, só para a gente conhecer um pouquinho, né, das figuras espaciais, né? A diferença entre prisma e pirâmide, né? Entre um corpo, um prisma, um poliedro e um corpo redondo, né? E por aí vai, tá bom? Aqui os poliedros de Platão. Então, enfim, isso é só basicamente uma iniciação à geometria espacial, tá? Nós iniciamos aqui, mas só damos continuidade, né? Eu não sei por que motivo, só damos continuidade lá no ensino médio. No fundamental, a gente só vai trabalhar com geometria plana. Bom, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal para dar uma força para a gente. Acione o sininho das notificações. Dá um like lá para ajudar a divulgar o canal. E comenta aí o que você achou do nosso vídeo. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.